Olá, meu nome é Andreia Carneiro, eu sou quase uma quarentona que vai prestar Enem. Se você ainda não me conhece, tem um vídeo de apresentação falando um pouquinho. E aí hoje a dica é sobre como começar a estudar para o Enem ou para algum vestibular. A primeira dica que eu dou é saiba muito bem qual é o seu curso. Só você sabendo para que você quer prestar é que você vai conseguir se organizar bem para estudar para o Enem, tá? Por que eu digo isso? Eu, por exemplo, eu quero fazer letras, que é de humanas. Então, e eu vou prestar duas provas diferentes. Eu vou fazer Enem e vou fazer FUVEST. A FUVEST tem uma segunda fase em que eu vou ter que fazer questões dissertativas voltadas para a área de humanas. E no Enem, as matérias de humanas valem mais pontos para mim. Então, para mim, é mais importante estudar humanas do que exatas e biológicas. Então, por isso que é tão importante você saber qual curso você quer fazer. Então, entenda primeiro qual é o seu curso, ou pelo menos qual vai ser as áreas mais prováveis que você faça curso, se vai ser humanas, exatas ou biológicas, para você poder orientar um pouquinho o seu cronograma de estudos. Essa, para mim, acho que é a principal dica, tá? E você sabendo isso, também é muito importante você entender qual é a prova que você vai fazer, né? Porque aí cada prova tem um conteúdo programático, e aí, se você não souber o que você precisa estudar, como é essa prova, vai ficar muito mais complicado de você ser assertivo nos estudos. A gente que tem, e aí agora eu tô falando para quem tem mais ou menos a minha idade, né? Vale um pouco para os jovens também, mas menos para os jovens. Quando a gente tem essa idade já mais avançada, a gente não aprende como uma criança aprende, né? Então, eu tenho uma filha pequena, nossa, ela aprende tudo muito rápido, né? Porque a cabeça dela tá vazia, os neurônios dela são todos fresquinhos, né? Então, o tempo de aprendizado muda muito. Então, é muito importante ser assertivo no conteúdo. E aí, para você conseguir ser assertivo no conteúdo, você tem que saber, primeiro de tudo, qual é o seu curso. A segunda parte, aí é você procurar entender mais da prova. Então, faça as pesquisas, né? Entenda um pouco como funciona o Enem. A prova do Enem é muito diferente da prova da FUVEST. Pelo que eu percebi, a prova da FUVEST, ela é muito mais direcionada. Tem um gatinho passando no fundo. A prova da FUVEST, ela é sempre mais direcionada, então tem muito mais a ver com a especificidade do conteúdo, né? Um conteúdo específico do que com uma noção geral. A prova do Enem não, você sabendo o conceito, você consegue responder as questões. Mas em compensação, o Enem é uma prova muito mais longa. E as questões, cada uma tem um peso. Então, as questões mais fáceis valem menos e as questões mais difíceis valem mais. Fora que se você for fazer, por exemplo, uma pessoa como eu que vai fazer letras, as matérias de história, geografia, né, os conteúdos das linguagens lá, né, tudo que é de humanas, vai ter um peso maior do que o que for de exatas e biológicas. Então, essa parte é muito importante, tá? Você saber qual curso você quer fazer e como é a prova que você vai prestar. E aí, no caso da FUVEST, a prova é menor, então o Enem tem 180 questões em 2 dias, sábado e domingo. A FUVEST tem só 90 questões, mas tem a primeira e a segunda fase. Nessas 180 questões do Enem, as questões, elas têm pesos diferentes, né? Elas têm valores diferentes de acordo com a dificuldade. E você tendo um conhecimento da área, você já consegue responder, tá? Ela não vai te cobrar nada muito específico. Já a FUVEST, ela cobra coisas mais específicas, ela é mais direcionada, só que são só 90 questões. E todas as questões valem o mesmo peso, tá? Todas valem o mesmo ponto. Então, é importante conhecer. Eu não conheço de outras provas e não vou conhecer de outras provas, a minha intenção é só ajudar um pouquinho vocês, tá? Não vou me aprofundar muito nisso, mas eu sempre sugiro que você pesquise, veja bem qual é a prova que você vai prestar e quais são as especificações de cada uma, tá? Aí, com base nisso, é que você vai conseguir entender quanto tempo você ainda tem até o Enem, né? Pra conseguir selecionar o que você aprende e o que você não dá mais tempo de aprender, tá? Porque isso é uma coisa importante, né? Eu comecei em janeiro, então de janeiro para novembro, 10 meses, que é a primeira fase, aliás, que é a prova do Enem, né? E aí, em seguida, tem a primeira fase da FUVEST. Bom, a gente já tá em abril, né? Então, de abril para novembro já são só... Ai, gente, eu sou de humanas.
7 meses, 6 meses, 7 meses. Então agora já faltam 7 meses, então já passaram, sei, 3 meses. São 3 meses que eu já estudei alguma coisa, mas quem tá começando de agora vai desistir de jeito nenhum. Se você decidir prestar em agosto, não, mentira, acho que tem que escrever antes, né? Você tem que se inscrever, acho que até... Bom, mas se você se inscrever antes, mas começar a estudar só em agosto, ainda assim, você não tem tempo de estudar alguma coisa. Você só tem que escolher o que você vai estudar. Então, depois eu vou dar mais dicas pra vocês de como eu faço pra estudar, mas é muito importante isso, entender qual é o curso que você vai fazer, qual é a prova que você vai prestar, pra assim você conseguir definir dentro desse tempo o que você vai conseguir estudar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Um beijo grande e até o próximo.